Pronto. Então, se você quiser, pode desligar a câmera, deixar a câmera ligada. Eu vou desligar meu microfone e peço também que estão presentes, né? Se tiver alguma dúvida, não sei se incomoda você, Álvaro, eles abrirem o microfone para perguntar De ou maneira querer... alguma, vocês me interrompem a hora que vocês acharem melhor. Tá. Aí eu vou desligar o meu também aqui e vou passar a palavra a você. Então, voltando, essa é a continuação da série de palestras que estão tendo aí em comemoração aos 35 anos do PROMEC. Então, o professor Álvaro Coutinho, professor da UFRJ, professor da COP também, pesquisador do CNPq, né, com bastante conhecimento, bastante carga, né, bagagem, né, sobre esse tema. Eu achei conveniente trazer para a gente ver o que está sendo feito, as oportunidades que tem, e gostaria muito de ouvir a palavra dele sobre os temas. Então, passo a palavra para você, Álvaro, para fazer sua apresentação. Obrigado, Herbert. É um prazer enorme falar com vocês. Para mim é legal. Eu antes de compartilhar a tela, né, mostrar as coisas, é ótimo estar aqui. Adoro ir a Porto Alegre. Ia regularmente a Porto Alegre no tempo que Porto Alegre sediava o Centro Nacional, tinha a maior máquina do Brasil, o Centro Cezup. Nacional de Supercomputação ali no centro. Né? Uhum. Eu comecei tirando as máquinas da Petrobras, eu comecei a trabalhar nessa área de computação de alto desempenho aqui na COP, com computação paralela em 88, aí para os anos 90, 90 e poucos, quando começou a máquina do Rio Grande do Sul, ia regularmente aí. Antigamente a Uhum. gente tinha que, com as dificuldades de conexão, para você fazer trabalhos mais pesados, ou até mesmo tirar dados, você tinha que ir pessoalmente a Para Porto começar o Alegre, job, né? Uhum. ficar Para aí, né? submeter. Você processava o job, a Do conexão era, Cray. Uhum. mas aí tinha que pegar as coisas, a visualização era complicada, você tinha que fazer um monte, enfim, mas agora é tudo remoto. Eu vou passar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela agora? Tô vendo. Perfeito. Eu vou desligar aqui minha câmera e meu áudio. Isso, ok. A ideia aqui é discutir um pouco o ponto de vista e a convergência de machine learning, computação de alto desempenho, ciência de dados em aplicações de grande escala, né? Eu atualmente coordeno a área interdisciplinar de engenharia e ciência computacional, e o Centro de Computação de Alto Desempenho da COP, e sou professor da engenharia civil na COP. Certo? Aí é o site do nosso laboratório. Bom, eu basicamente vou tentar passar aqui rápido, ou, enfim, cobrir isso tudo, dizer, começando a discutir o que é ciência e engenharia computacional, o que é computação de alto desempenho, um comentário um pouquinho sobre software, visualização, por que essas coisas são importantes, dar ênfase que nós vivemos hoje num mundo multifísica, as simulações de grande escala hoje são todas multifísicas, né? Falar um pouco de ciência preditiva, ciência de dados preditiva e aprendizado de máquina, e aí a gente tem tempo para discutir as coisas que eu vou falar, certo? De novo, vocês me interrompam assim que vocês julgarem necessário, me interrompam, por favor. Eu vou começar, já que isso aqui é um negócio a gente gosta de machine learning, isso aqui é o Google Books, né, o Ngram Viewer, que é uma ferramenta do Google, que ele permite a exploração de uma base de dados, né, em livros digitalizados da própria Google. Então a gente faz queries nessa base de dados. Eu publiquei um pequeno artigo no jornalzinho da Associação Internacional de Mecânica Computacional sobre isso, né? E a gente vê claramente, ao explorar esse Ngram Viewer, que ao longo dos anos, eu fiz uma busca de 40 até 2010, acho que não chegou nem a 2020 aqui, né? Você vê que as referências à ciência experimental, ciência teórica e ciência computacional nos dão um panorama de como essas coisas estão andando, né? Então você vê que antes da era dos computadores, antes de 1970, por exemplo, a ciência era dominada por experimentos e teorias. A partir da emergência e da popularização dos computadores, você vê a emergência do que a gente chama de ciência computacional. A gente vai ciência e engenharia computacional, e a gente vai ver que isso é tudo sobre a utilização de computadores para resolver problemas de engenharia e ciência. E hoje a gente vê claramente que no nosso mundo a ciência se faz com 3 pernas, né? O experimento, a computação e a parte teórica, certo? E essa a gente chama de engenharia e ciência computacional, ela engloba
né, computação de alto desempenho, aprendizado de máquina e ciência de dados. Né? Bom, agora, que mundo é esse? Eu fiz uma outra brincadeira, puxei aqui. Procurei o que é ciência computacional, aprendizado de máquina, ciência artificial, inteligência artificial, ciência de dados e computação de alto desempenho. Bom, vejamos que a ciência computacional e a computação de alto desempenho, comparado com ciência de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial, de 1960 para cá, nós somos nicho. Então, evidentemente, com a emergência do passado grande hype da inteligência artificial nos anos 80 e agora com a emergência de Big Data, aprendizado de máquina e a inteligência artificial crescendo, evidentemente que os métodos usados aqui vão cair para onde a gente está atuando. Né? Deixa eu mudar aqui o meu pointer, só um minutinho aqui. Acho que agora fica melhor. Muda um pouco, você vê que ciência, engenharia computacional, computação de alto desempenho, eles são nichos, então certamente todos os métodos, procedimentos, etc., que a gente usa, inteligência artificial, aprendizado de máquina e ciência de dados, vão contaminar, no bom sentido, o que a gente anda fazendo, certo? Então esse é o tom que eu vou dar aqui nessa minha apresentação, como a gente está sendo contaminado por essas coisas, certo? Bom, então, computação de alto desempenho ou supercomputadores. Existe uma definição para isso, né? A definição que eu puxo e que gosto aceita na prática, é essa daqui desse livro. Então, os supercomputadores são os computadores mais poderosos e de propósito geral disponíveis num determinado tempo. O primeiro foi esse aqui, né? Do Alan Turing, em 1941, que montou essa máquina, a válvula, para fazer criptografia durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, nós temos a máquina número 1 do mundo, uma máquina no Japão, com processadores ARMS, né, no Riken Center no Centro Riken de Ciência Computacional no Japão, e ela tem 7 milhões de cores. A capacidade computacional dessa máquina é impressionante. Ela faz 0,4 vezes 10 elevado a 18 operações de ponto flutuante por segundo. E consome energia a energia de uma pequena cidade. Ela puxa 28 megawatts. Certo? Então você vê que nós, no século XX, nos 20 anos do século XXI, o progresso foi enorme. Isso aqui é um gabinete da máquina do Turing. Isso aqui é um desenho dos corredores cheios de gabinetes de computação na máquina do Riken. O Brasil está nessa lista. Existe uma lista que coleciona os 500 maiores supercomputadores do mundo, e essa lista é atualizada 2 vezes por ano, em junho e em novembro. Nós vamos ver agora, em junho, no Congresso de Supercomputação da Europa, vai aparecer a atualização na lista, né? Vai ser junho de 2022, e essa é a última que está disponível em novembro de 2021. O Brasil tem 5 máquinas, né, nessa lista, 3 delas na Petrobras, 55, 107 e o 146, uma máquina em Campinas, num centro de pesquisa ligado à Samsung, que é a máquina Yara, e uma máquina, né, de ciência aberta, localizada em Petrópolis, no Laboratório Nacional de Computação Científica. É importante que você veja o número de núcleos dessas máquinas, 188 mil, etc., e a energia consumida por elas, aqui é quase 1 megawatt, e você vê aqui o consumo delas. E aqui você consegue fazer 0,08 exaflop na melhor máquina que tem. É importante observar também que essas máquinas todas são híbridas, né? Você vê assim, tem Intel Xeon associado a coprocessadores, GPUs da NVIDIA, né? Aqui também tem NVIDIA, aqui NVIDIA, enfim, todas elas têm aceleradores, né? Então as placas gráficas da NVIDIA, elas estão presentes, a arquitetura dessas máquinas são todas híbridas, são máquinas paralelas, multicore, associado a multi-GPUs. Que complica a vida da gente em termos de programação, mas eu não vou entrar muito por essa área aqui, não. Bom, na COP, né, esse aqui é o timeline das nossas máquinas. Em 88, eu terminei o doutorado em 87. Em 88, a COP fez a primeira máquina paralela do Brasil, que é o NCP1,
no núcleo de computação paralela da COP, ela tinha 640 megaflops e 8 processadores. Né? E a gente começou a programar isso, depois vinham os Intels, aqui a gente tinha instalado o Cray J90 na COP, aqui no Rio Grande do Sul, nessa época que tinha o maior computador do Brasil, e a gente foi crescendo nas máquinas todas. Aqui, em 2010, 2012, nós tínhamos uma máquina que era a maior máquina da América Latina, que era a máquina do Galileu, e hoje nós temos o primeiro supercomputador do Brasil. Aqui tinha um cluster de Taltech, que era feito no Brasil, e hoje a máquina da COP é essa. Nós não estamos mais no top 500, mas é uma máquina boa. Né? Mais importante do que isso, é a gente perceber o que se faz, o que se fez nessas máquinas. Né? Se enquanto aqui a gente tinha sistemas transientes não lineares, isso aqui é análise dinâmica análise dinâmica de plataforma de petróleo sujeita a ação de ondas. Isso resolvia, isso dava a complicação disso aqui que era resolvido nessas máquinas, eram sistemas, equações diferenciais ordinárias e sistemas não lineares da ordem de 10 elevado à quarta, simétricos, né, esparsos. Aqui a gente passa nessa época daqui um salto, né, a fazer simulação de reservatórios com sistemas de equações agora não simétricos, esparsos, da ordem de 10 elevado à quinta. Nessa época daqui, a gente já chega a bater em problemas de plasticidade, elasticidade, né, na área de geologia, coisas da ordem de 10 elevado à sexta. E quando a gente, na época da SAN aqui, nós colocamos já problemas multifísicos da ordem de 10 elevado a 7 incógnitas, e vocês podem ver que a visualização aqui era parte fundamental dessas coisas, porque, na verdade, a gente vê que em engenharia, dificilmente a gente está atrás de um número só. Né? Na verdade, você faz a simulação e precisa explorar visualmente seus resultados para conseguir compreender o que está acontecendo. E aqui, só para vocês verem, fundamentalmente, o que a gente tem feito hoje. A gente faz algumas coisas, fez para a Petrobras aqui a simulação de corrente de turbidito. Isso aqui são elementos finitos, o problema de acoplado, né, de escoamento com transporte de sedimentos. Isso aqui na máquina do Carneiro. As malhas aqui são 30 milhões de tetraedros. Aqui, se o Lúcio Correia estiver aqui, você vai ver, a gente fez isso aqui bastante bem. Essas malhas, a gente chegou a rodar algumas coisas muito grandes em máquinas na França. Né? A gente faz interação fluido-estrutura também. Aqui é impressionante como a simulação desse navio, o FPSO, sujeito a ação de ondas, ele fica bem perto do que está acontecendo no experimento, no laboratório oceânico da COP. Né? E aqui você tem vibrações induzidas por vórtices em raios rígidos com essas aletas. Essas aletas têm o papel de suprimir e controlar a vibração a Reynolds altos. E coisas agora, né? Águas rasas. Aqui a gente vai falar um pouco disso, que é a quantificação de incertezas em imagens sísmicas. Aqui a IA já começa a ter um papel importante nisso aqui. A parte de nanotecnologia, né? Simulação de autorreorganização de copolímeros, ou o impacto de uma massa de fluido num líquido, né? A queda de uma bolha em uma água que está se movendo. Isso tudo você consegue fazer hoje. São os problemas que a gente tem resolvido, né? E os parceiros que estão colocados aqui. Os nossos alunos têm sido reconhecidos. Essa aluna aqui que terminou o doutorado dela em 2019, ela foi a primeira aluna abaixo da linha do Equador, sem ser Europa e Estados Unidos, a ganhar um prêmio na área de supercomputação, né, reconhecida em 2018. E é isso. Bom, então agora vamos falar um pouco mais de coisa técnica. Né? Um software de engenharia e ciência computacional, o que ele faz? Ele traduz modelos matemáticos complexos em ferramentas preditivas. Né? Como é que que códigos são feitos? Bom, computação de alto desempenho ainda hoje é Fortran, C++, mas tem muita coisa em Python, Java, Julia, ou na C++. Né? Na maioria dos casos, os softwares de verdade têm uma mistura dessas linguagens de programação toda. Né?
Ele chama componentes e arcabouços, bibliotecas, etc., voltadas para essa área, né? E esses componentes provê suporte para a discriminação de equações diferenciais parciais. Por exemplo, libmesh, que a gente contribui, Phoenix, que a gente usa bastante, Muse, DO2, Green, OpenFOAM, que é clássico, um software de volumes finitos muito usado, aberto, e até a área de análise isogeométrica. A gente precisa de gerar as malhas, né, gerar a discretização, o software mais popular é o GMesh, né? A gente precisa resolver problemas numéricos em paralelo, então bibliotecas como PETSI, LAPEC, SLAPC para cálculo de altos valores precisa disso, e a gente precisa fazer visualização. Na maioria das vezes a gente usa esse software livre chamado Paraview, e a gente precisa fazer I/O, e aí tem sistema I/O paralelo, né, gerenciamento de dados, e a gente precisa de apoio de alguns softwares para ele, como o ADIOS. É importante observar que a gente pode, nessas simulações complicadas, querer mudar parâmetros em tempo de execução. Por exemplo, o PETSC permite que você mude a tolerância em tempo de execução, mas isso é limitado. Na maioria das vezes, você tem o log, tem que ser inspecionado manualmente e você tomar decisões, e você não tem nenhum suporte a você fazer perguntas a tempo de execução do tipo assim, preciso aumentar o número de elementos? Posso melhorar o refinamento da malha? Então, nada disso é permitido, e essas coisas normalmente você teria que... meu job terminou corretamente, a precisão que eu queria foi atingida, então você tem que esperar para tomar essas decisões, e muitas vezes numa máquina dessa isso não é possível. Bom, o que a gente considera hoje grande? Simulação em grande escala. Malhas grandes. Você viu ali, a gente está com umas resoluções da ordem de milhões, dezenas de milhões, até a ordem de bilhão de elementos. Elas podem envolver grande acoplamento. Você pode ter múltiplas físicas ou múltiplas escalas. O que você pode ter uma quantidade de parâmetros físicos enormes. Viscosidades, massa específica para os diferentes materiais, módulo de Young, etc, etc, etc. É muito complexo os parâmetros de controle. Quais são as opções de solucionadores, as tolerâncias, se você vai fazer refinamento adaptativo de malha ou não. E pode ser uma complexidade desse software muito grande. Você pode ter vários softwares trabalhando em conjunto e precisando de intervenção humana. E muitas vezes, como a gente vai ver aqui, você tem que rodar muitas vezes. Aqui, intervenção humana e essa escolha desses parâmetros, a gente vai ver que machine learning começa a fazer uma necessidade, ou você usar algumas ideias de machine learning para diminuir a complexidade computacional dessas coisas. Mas, muitas vezes, você não roda uma vez. Você tem que rodar várias vezes. Por exemplo, quando você vai procurar amostras no espaço estocástico, quando você faz quantificação de incerteza. Ou quando você vai ter que calcular para vários parâmetros, que a gente chama de computação de várias tarefas. Ou, como você tem que combinar essas duas coisas, a gente chama vai ver isso também de modelagem em ordem de reduzida, que é associada a machine learning, quando você vai gerar saídas de simulações de alta fidelidade para gerar modelos reduzidos para diminuir a complexidade da busca paramétrica. Bom, o workflow, de forma simplificada, normalmente você faz assim, você pré-processa e gera uma malha, você seleciona seus parâmetros, o passo de tempo, as tolerâncias, o solver, você vai fazer refinamento adaptativo, etc, etc, etc. Aí você começa a solução, a evolução temporal. Enquanto o seu tempo for menor que o tempo máximo, você discretiza e transforma isso, resolve o sistema de equações não lineares. Você adapta a malha ou passo de tempo, atualiza a solução, salva os dados no disco, quando for necessário, incrementa o passo de tempo. Para todos os dados salvos no disco, você pós-processa para visualizar os dados e extrair as grandezas relevantes para a sua análise, chamadas quantidades de interesse. Bom, resolver um sistema de equações não lineares, de forma geral, é o que gasta mais tempo. Adaptar a malha e o passo de tempo é o que garante a sua precisão. A passo D é o que envolve
escrita no disco. Você pode, numa simulação dessa de grande escala, você pode ter milhares, centenas de milhares de arquivos em disco, que todos eles são processados e cada um deles representa parte da sua solução. De acordo com esses caras aqui, né, já no supercomputer de 2010, a complexidade ótima desse loop é da ordem do número de equações elevado a 4/3. O que está por trás disso? Por trás disso você tem N pontos na direção X, N pontos na Y, N pontos na Z, e uma progressão de passo do tempo perdão, da ordem também de N, né, no tempo. Se eu chamar o número de equações total não lineares que eu estou resolvendo por passo de tempo, vai dar N ao cubo. Como a quantidade de passos do tempo também é da ordem de N, então isso aqui fica N elevado a 4/3. Ou seja, né, isso aí supondo que você resolva o meu sistema de equação não lineares em uma complexidade ótima, que é, em teoria, só conseguido por alguma classe de algoritmo chamado multigrid. Se eu resolver, por exemplo, com métodos de solução direta, mesmo esparsas, eles escalam na melhor das hipóteses, com o quadrado do número de equações, se a banda for pequena ou se a esparsidade for alta, então isso aqui já não é mais válido, né? E se for com um método iterativo pré-condicionado, a solução que está aqui é número de equações elevado a alguma fração maior que 1. Ou seja, essa estimativa daqui é bem conservadora e diz para a gente que não há jeito de melhorar a precisão, a não ser de que você refinar a malha e o passo de tempo. Então, é fundamentalmente isso. Mas, ao fazer isso, você aumenta a quantidade em disco, aumenta o tamanho do problema, então isso tudo contribui para você complicar a sua vida, vamos dizer assim. Ok, exemplo. Isso aqui é um problema acoplado de Navier-Stokes com temperatura, e aí você está vendo a evolução de um diáptero salino, né, e a interface entre esses dois fluidos é tratada com um método chamado campo de phase field, que isso aqui é típico para simulação de problemas bifásicos. Quem quiser detalhes está aqui embaixo, certo? O que é importante aqui você vê a evolução dos dois materiais e você vê aqui a evolução da interface e a malha, né? Certo? Aí você vai ver como a malha acompanha a evolução da dinâmica não linear disso. Né? Isso aqui a gente usa, na verdade, uma formulação euleriana, totalmente euleriana, com dois materiais, né? E um método de phase field para, tipo Allen-Kahn, para modelar a interface. Então, esse é o tipo de coisa que você vê que a dinâmica, não só a dinâmica envolve a parte física, como inclusive a malha. Isso aqui significa que as estruturas de dados que você vai ter que fazer para a malha, elas são dinâmicas. Se eu vou rodar em paralelo, a minha partição dos dados para apoiar o paralelismo, ela é também dinâmica. Então, tudo aqui é dinâmico. Tá? Bom, eu falei, vou falar algumas coisas sobre por que a gente faz visualização in situ. Né? Ok, no fluxo de trabalho que eu coloquei lá, você pós-processa a visualização. Como é que você tem o seu código de simulação? Ele joga, né, escreve dados em algum formato, HDF5, VTK, no disco. Esses dados são paralelos, né? Normalmente você nunca concatena seus dados. E através da rede você traz ele localmente e faz a visualização. A gente viu que simulações em grande escala podem produzir terabytes de dados, e aí mover esses dados, né, seja entre o disco do seu centro de computação, ou para Porto Alegre, ou para sua casa, ou para uma estação, é um gargalo terrível, porque a CPU é cada vez mais rápida quando comparada com o I/O. Então, esse negócio piora a vida da gente, certo? Sobremaneira. Então, o que é isso? O que é visualização in situ? Bom, a visualização dos resultados, né, vai ser feita à medida que o seu código de simulação executa. Ou seja, você não precisa copiar os dados para um dispositivo um dispositivo de armazenamento permanente. A visualização é gerada e o rendering é feito nos recursos que você está usando ao longo da sua simulação.
né? Então, isso reduz tremendamente os dados, reduz o tráfego do I/O, o seu volume, você acessa mais dados, porque como eu posso fazer isso? Isso aqui eu só estou colocando no disco de tantos e tantos passos de tempo, porque se eu fizer processamento in situ, eu posso aumentar a frequência dele. E você pode fazer exploração de visual em tempo de execução, você pode reduzir a latência para o primeiro resultado e evita pós-processamento em grande escala, tá certo? Bom, isso é a parte boa. A parte ruim é que os códigos de simulação e visualização eles podem ter estruturas de dados diferentes, ele pode ter diferentes estratégias de paralelização, e acoplamento do código de simulação com o de visualização é ainda um desafio. Isso, desculpa interromper, Álvaro. Isso é feito por compartilhamento de memória? Porque grande parte dos softwares comerciais, eles têm sempre um tipo de interface que é via arquivos de dados, né? Arquivo de dados, geralmente CSV, coisas bem simples, né? Para coisas pequenas. Exatamente, porque para coisas muito grandes, eu não sei, é feito compartilhamento para poder ter a visualização em tempo de execução do software. Isso, porque a maioria dos softwares comerciais eles usam esse ciclo aqui. O que a gente está fazendo o que essas coisas fazem é exatamente isso. O seu código de simulação, você escreve um adaptador, como a gente vai ver aqui, que o software de visualização, por exemplo, o ParaView Catalyst, que é o que a gente tem mais experiência, tá? Eu nunca fiz isso, a gente nunca usou isso daqui. Esse aqui a gente faz para I/O e esse aqui a gente nunca usou. A gente fez tudo o que está aqui. A gente usa sempre ParaView. O ParaView, a gente escreve um adaptador que ele vai lá, o ParaView vai lá e lê a memória do seu código de simulação e faz o rendering competindo com algumas coisas. Você pode dizer que ele pode, se você tiver memória suficiente no seu nó para compartilhar com a sua simulação, ele usa o mesmo nó, ou você pode alocar diferentes nós na sua máquina paralela para ele fazer o rendering, mas ele acessa a memória, tá? Diretamente a memória. Ok? Então é isso que eu estou dizendo aqui. Você tem um código de simulação, escreve um adaptador e ele faz isso, né? Então você tem tipicamente esse esquema: 3 chamadas entre o código de simulação e o adaptador, e você tem que prover algumas informações como tempo, timestamp, o grid, e você tem e aí você tem o adaptador, você precisa fornecer um pipeline para ele, ou seja, um fluxo de. Você pode até testar, dizer assim, não, eu quero fazer esse tipo de coisa. Ele grava normalmente umas instruções em Python que o Catalyst lê e ele provê a visualização para você em tempo real. E aqui um comunicador MPI para ele poder fazer essas coisas em paralelo, tá? Enfim, e a gente usa isso com o nosso código, que é o EdCFD, né? E em 2020 a gente tem esse paper aqui que descreve o que está fazendo. Então, ele é um código de elementos finitos para multifísica, tem essas coisas, e ele tem interface com o ParaView Catalyst. A gente já escreveu isso, e com isso a gente permite você fazer a visualização e interagir com o software, né, de simulação e de visualização em tempo de execução, que a gente chama de, em inglês, computational steering. Você vai lá e mexe nas coisas. E a gente fez isso também para um software aberto. O EdCFD não é aberto, infelizmente. A gente fez isso também para provar essas coisas para o libmesh, que é um código que é desenvolvido desde 2006 na Universidade do Texas, em Austin, que é um arcabouço, né, uma biblioteca para você desenvolver aplicações em elementos finitos, e ele provê para você todo o esquema de você fazer refinamento de malha, né, adaptativo em paralelo, né? Seja de redivisão da malha, aumentar a ordem do polinômio de interpolação ou a combinação dos dois. Então a gente faz muita coisa com o libmesh também, e escrevemos um adaptador para o ParaView Catalyst para o libmesh. Bom, para dar um exemplo, vocês viram aqui, a gente trabalha com a coisa do petróleo, a gente mudando aqui, a gente vê que o mundo real é multifísica, né? Isso aqui é o esquema do pré-sal, né? Aqui o pré-sal no Rio, tá certo? E aí você faz análise sísmica, que você, através de um esquema de descobrir quais são as propriedades aqui, você estima o que existe debaixo da Terra, e você faz simulações, como, por exemplo, aquela que eu te mostrei, dos evaporitos, que são os pré-sals, para entender como é que essas coisas são feitas, ou como os sedimentos são depositados aqui no passado, que formaram o petróleo hoje. Então, todas essas coisas estão interessadas, são coisas que acontecem, né?
Na verdade, você consegue ver o que tem hoje na parte de sísmica, porém, através da simulação numérica, você consegue tentar entender como que as estruturas que você vê hoje, que descobriu hoje na sísmica, elas foram geradas, seja as estruturas do pré-sal, né, aqui, que é como a gente viu, seja as estruturas do pós-sal, e aí você tem a deposição dos diferentes materiais. Tá? Todas essas coisas são processos multi-escala, multifísicos complexos. Eles têm carga de trabalho enorme, né? São computacionalmente intensivos de dados. E você, hoje, a tendência aqui é você incorporar quantificação de certeza nesses processos e, né, predictive science, ou seja, aprendizado de máquina e quantificação o tempo todo. E a gente vai ver como esse mundo de simulação computacional de grande escala, que tem seus próprios problemas, como é que é a interface dele com a incerteza de quantificação de certeza e a ciência de dados preditiva. Tá? Repare bem, vocês não vão ver ainda nenhuma simulação dessas coisas, como machine learning, etc., nessas escalas que vocês estão vendo aqui, que ainda não chegamos lá, tá? Mas a gente está caminhando para lá, tá bom? Ok? Perfeito? Posso continuar? Perfeito, pode continuar. Beleza. Então, isso aqui essa parte de cima aqui, que são as correntes de turbidito, são bonitas, né? Isso aqui na natureza, elas transportam quantidade enorme de sedimentos por quilômetros e fazem essas estruturas aqui. Isso aqui foi o que a gente conseguiu de simulação na COP, não desse problema, mas dos problemas da Petrobras, num lugar que eu não posso dizer para vocês onde é que é, mas é só para mostrar que as estruturas que aparecem aqui, que são feitas com material depositado por turbulência, são muito parecidas. E na indústria de petróleo, se o cara descobre o óleo aqui, na verdade, a pergunta de não sei quantos milhões de dólares é: se tem óleo aqui, se eu entender como esse negócio foi formado, pode ser que eu descubra óleo aqui. Tá? Sim, sim, é uma informação muito importante, né? Pois é. Então, Pode e essa economizar coisa um monte de grana. fundamentalmente feita no passado, né? Isso aí são milhões e milhões de anos e várias descargas dessas que vão acumulando e na maioria das partes o pessoal quer entender se existe a possibilidade, tá certo? Então esse negócio é feito por testemunhos, experiências de laboratório e simulação computacional, certo? E as decisões são feitas, são tomadas, né? Se eu furei aqui, se eu posso furar aqui também, são tomadas por gente que entende do riscado, né? Eu não me arrisco a fazer isso, não. O máximo que a gente pode fazer é figurinhas bonitas aqui com essas simulações. Bom, então como é que é isso? Certo? Isso aqui é o workflow, tá? Completo, com a visualização in situ e a extração de dados para você fazer análise do steering e anotar dados em banco de dados, né? Então, você começa a inicialização do sistema, tem um loop no tempo, né? Você começa a simulação, você vai lá, resolve o sistema de equações de Navier-Stokes, com uma formulação variacional multiscala, porque o problema é turbulento de elementos finitos, convergiu, entra no solucionador de sedimentos, com uma formulação variacional multiscala. Tem que refinar a malha? Então refino e desrefino, né? Calcula a deposição de sedimentos. Tenho que fazer a movimentação de malha, claro que os sedimentos se depositam no fundo, e aí eu movo, o fundo já não é mais a mesma coisa, ele move, então tem uma formulação lagrangiana e leniana arbitrária para isso. Bom, se for necessário, eu começo a fazer a visualização in situ, né? Aqui você tem todos os parâmetros e adapto o passo de tempo. Então, várias dessas coisas que estão aqui, qual é o número de célula, tipo de elemento, quais são as tolerâncias do solver, os dados do refinamento adaptativo, alguns snapshots ou alguns cortes que a gente faz com in situ, as coisas que você faz para a adaptação do time step. Tem um outro software que joga isso tudo num banco de dados, né? E anota essas coisas num banco de dados, inclusive os metadados para as imagens, e você pode perguntar, fazer queries em tempo de execução. É isso aqui, e com isso seguir essa facetinha vermelha aqui, o que a gente chama de mexer em determinados parâmetros. Tá?
Então, esse é o nível de complexidade, o nível de sofisticação que a gente usa na prática para simulações desse nível. Então, esse aqui é o Computational Setup do Lobo Carneiro, assim, enfim, como é que a gente faz, né, essa coisa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas temos os Ele exemplos. atualmente ele está em que ranking, o Lobo Carneiro? Ele não está nos 500. Não está. Ah, Ele já não está uhum, mais. A única máquina de uso aberto para a comunidade científica que está no top 500, eu falei isso rápido, é a máquina que está no LNCC. uhum, uhum. Tá? Que a gente usa também, eu vou mostrar algumas simulações feitas nelas. Porque o Lobo Carneiro ele não tem GPU, o Lobo Carneiro é só CPU. Tá? CPU, tá. Isso. Então, assim, ou a gente faz machine learning com o CPU, que é meio esquisitão, ou a gente vai rodar no Santos Dumont. Então, no LNCC. Tá? São coisas que não tem jeito. Né? Mas aqui essa simulação interessante que você faz, a gente rodou, isso aqui já tem alguns anos, né? Isso foi feito em 2018, 480 core no Lobo Carneiro, você tem essa malha daqui, uma malha não estruturada, né? Aqui foi fixa, você tem turbulência, e aí os detalhes, e aqui você tem um fundo de algum lugar no Brasil, que é uma dessas coisas da Petrobras, e você tem a análise, né? Você tem a visualização in situ, extração de dados, etc. E aqui com um snapshot num determinado tempo da injeção de sedimentos, isso aqui. É claro que a injeção de sedimentos aqui é idealizada, mas a batimetria aqui embaixo é real, e são hipóteses de injeção de sedimentos construídas pelos geólogos, como esse negócio foi preenchido nesse fundo que a gente reconstruído. Isso é um fundo que não é o fundo atual. Isso é um fundo de uma reconstrução geológica e os geólogos queriam saber o que está acontecendo se eu depositar sedimentos no passado numa determinada batimetria reconstruída do passado, tá certo? Ok? Bom, aqui você tem assim, evidente que essa tabela mostra para cá é que a gente está gastando tempo onde tem que fazer, resolvendo as equações de Navier-Stokes. O de sedimentos que está acoplado aqui gasta pouco. E olha aqui, ó, a visualização de dados gasta quase nada. A quantidade de dados também é muito pequena. E aqui os dados que você armazena no banco de dados para poder melhorar também é quase nada, certo? E aí você consegue fazer a visualização in situ sem em tempo de execução. Okay? Isso é basicamente o que está dizendo essa tabela daqui. Ok, vamos começar a fazer um pouquinho mais de ciência preditiva e quantificação de incerteza. O que eu quero dizer isso? Bom, ciência preditiva, não sei se vocês conhecem o professor Oden, que dá nome ao chamado Oden Institute of Computational Engineering Science na Universidade do Texas. Ele, na Enciclopédia de Mecânica Computacional, acho que a edição disso aqui já é 2010, sei lá, esqueci de botar a data aqui, ele define o que é ciência preditiva. Né? É a disciplina científica que trata, né, de acessar a previsibilidade de modelos matemáticos e computacionais de eventos físicos na presença de incerteza. Né? Ela engloba os processos de seleção de modelos, calibração, validação, verificação e o seu uso para você poder fazer previsões dos eventos físicos com a incerteza quantificada. O que é um modelo, hein? Modelo, nesse sentido, são construções matemáticas baseadas em princípios físicos ou relações empíricas, geralmente baseadas em teorias indutivas que tentam caracterizar abstrações na nossa realidade física. Tá? Repara bem, princípios físicos, né, que a gente conhece, ou relações empíricas, algumas coisas que a gente mediu, ou dados, ou essas coisas. Então, modelos têm todas essas generalizações, mas o fundamental aqui é que esses modelos, essas construções matemáticas, elas tentam caracterizar as nossas abstrações sobre a realidade física. Certo? E o que é calibração? Calibração é o processo de ajustar os parâmetros de um modelo, conforme definido anteriormente, para melhorar a concordância da predição que você consegue com a utilização desses modelos com o que você mede. Né? E o que é validação? Validação é o processo de você determinar a precisão
para o qual um determinado modelo pode prever alguns aspectos da realidade física. Normalmente, na hora de validação, a gente envolve você pegar um modelo, se você usar um modelo discreto, perceber qual é a ordem de convergência dele, se existe unicidade na solução, algumas coisas mais matemáticas, tá certo? E o que são essas características dos eventos físicos? São as quantidades de interesse, os nossos objetivos da simulação, certo? E a incerteza quantificada são você normalmente associar a estatística nas quantidades de interesse que você começou a prever, tá certo? Bom, uma das coisas que a gente fez para a Petrobras, que eu particularmente acho super legal, é você dizer nesse tipo de problemas, são tantas as incertezas que você tem lá, né? A quantidade de sedimentos, as condições iniciais, a reconstrução da batimetria, que evidentemente você selecionar isso tudo e não dar uma faixa de valores onde isso poderia acontecer é muito ruim. Então a gente desenvolveu uma série de trabalhos, e aqui tem alguns trabalhos citados aqui embaixo, onde a gente, por exemplo, fez a incerteza das condições iniciais, e eu poderia fornecer aos geólogos da Petrobras, para cada classe granulométrica, ou seja, cada tipo de material que era depositado naquele fundo, a faixa de incerteza, faixa onde seria mais provável que aquele material se depositasse. Tá? Então, isso aí é possível de você fazer com tecnologias. O que é isso? Não intrusivas, não precisava recodificar o nosso solver, que naquela época foi o Edge CFD, mas isso aqui era funcionava direito simplesmente para a dimensão estocástica baixa, ou seja, você tinha poucos parâmetros na entrada. E a gente tem um esquema de paralelismo de 2 níveis. Você tinha cada simulação dessa, que você fazia no método de colocação estocástica, né? Cada simulação dessa era uma simulação paralela e você colocava no cluster do Carneiro centenas de simulações paralelas ao mesmo tempo. Tá? Então, as incertezas eram aqui simplesmente das condições iniciais e a velocidade de queda de cada uma dessas classes granulométricas. Então, alguns trabalhos, seja na área de computação, seja na área de aplicação, foram feitos explorando esse tipo de coisa. Bem bacana também Desculpa, Álvaro. Voltando no slide anterior, eu fiquei com uma dúvida. O fato de não ser intrusivo significava que não é necessário mexer no solver, no código que resolve o problema. Exatamente. Mas isso traz alguns inconvenientes quanto ao tempo de processamento ou não? Primeiro que você recodificar o solver inteiro, né? O solver daquela complexidade, com paralelo, era um negócio que não dava certo. E a gente, então, resolveu fazer isso no esquema chamada meio força bruta, com esse esquema de paralisação em 2 níveis. Tá certo? Você tinha um controle. Na verdade, se você imaginasse, por exemplo, que cada amostra, né, cada realização por sua vez, uma simulação paralela. Eu fazia centenas dessas simulações paralelas ao mesmo tempo, ou seja, eu alocava o lobo carneiro praticamente inteiro para isso. Tá? Ok? Certo. Você entendeu como é que é isso? Simplesmente porque você não tem como. Deixa eu voltar aqui. O nível de complexidade para fazer alguma coisa intrusiva fica complicado. Cada uma análise, na verdade, eu teria colocando aqui em cima, uma camada dessa daqui, que seria a amostra, né? Cada amostra é um negócio desse. Sim. Percebeu por quê? Sim, nesse caso seria a abordagem mais direta, né, para resolver o problema. Né? Isso, e aí você tem, a gente usava aquele algoritmo de Sparse Grid Stochastic Collocation. Então você gerava uma quantidade de pontos pela colocação estocástica num grid esparso para cobrir o espaço amostral e você rodava aquele negócio, certo? Ok? Ok. Um esquema simples, mas dada a complexidade de cada um deles, era o que a gente podia fazer, tá certo? Concorda comigo? Sim, concordo. Agora, isso que eu tô... aqui, fundamental você olhar que o que está em vermelho aqui, ó. Esse negócio, por onde que machine learning e outras coisas vão entrar, porque essas coisas só funcionam quando você tem uma dimensão estocástica baixa. Poucas variáveis incertas, né? Muitas variáveis incertas já teria um problema. Isso, exatamente. Você tocou o nervo na ferida, certo? E aí você vê comigo, quer dizer, a discussão
aqui é a escala das coisas, né? Sim, sim. Percebeu? Tá? Posso avançar? Pode avançar. Ok. Um outro problema interessante é quando você tem relações constitutivas, aqui é como a viscosidade depende da concentração de segmentos, da concentração de sedimentos. Então, existem diversas, como a gente, a definição do Oden lá, ou você tem, aqui você tem associação de leis físicas, equações de Navier-Stokes, equações de balanço e conservação de energia, e relações empíricas, vindo de experimentos, né, diversos experimentos fechando isso. É importante observar que uma série delas podem ser envelopadas nessa lei genérica aqui, e você vê o lambda, ele varre todo esse espaço. Então, ao considerar também essa relação e esse lambda como sendo uma variável estocástica, eu posso colocar aqui na simulação qual é a minha incerteza, né, da minha relação empírica, né, a minha incerteza paramétrica nisso, né? Com isso, a gente pode fazer um esquema setup simples de laboratório, né? Isso aqui é turbulento, etc. E eu consigo, de novo, usando colocação estocástica, e aqui foram 257 samples, você vê aqui a média de desvio padrão da deposição, né? E aqui a deposição colocada aqui, e a gente publicou isso em 2018, e você consegue resolver essa questão de você ter qual é a relação empírica que você usa, não se sabe. Então, isso aí, além de você ter a incerteza nas condições iniciais, você tem essa incerteza nas relações, nas equações de estado, basicamente isso. E a gente fez isso também, você pode fazer, gera um modelo menor para você fazer a calibração, então você tem os seus pontos de verificação, os pontos de calibração, você consegue calcular, por exemplo, a deposição predita, as PDFs, e até mesmo você fazer uma predição para um valor de injeção de segmentos que não estava colocado no conjunto de treinamento. Tá? Eu usei conjunto de treinamento de propósito para a gente começar a mexer aqui nessa escala, já entrar com alguns conceitos hoje de machine learning, fundamentalmente inferência bayesiana. Aqui, tá? Ok. Então, a gente já está levantando a bola nessa direção e vamos falar um pouquinho de ciência preditiva, de dados preditivos e machine learning. Tá? O que é isso, do ponto de vista, né? É uma convergência de ciência de dados com a ciência de engenharia computacional, né? A gente precisa disso para aplicações que têm alta consequência. Quer dizer, a gente viu risco em geofísica, engenharia, ciência, medicina, onde enfoques de machine learning sozinhos, somente baseado nos dados, na maioria das vezes não são suficientes, certo? Muitas das previsões nossas de engenharia acontecem por exemplo, falha ou essas coisas empíricas, você não tem dados suficientes ou você não conhece para poder tomar as decisões, tá? Então, eu estou citando aqui 3 cientistas que são, no meu entender, umas das gente que leva isso para frente, tá? E quais são os desafios, né? Bom, todas as aplicações que a gente chama de consequências catastróficas são sempre caracterizadas para dinâmica, né, multiscala e multifísica. E a gente tem, diferentemente do que eu até falei até agora, sempre caracterizado um conjunto de parâmetros muito alto, às vezes até infinito, que são relativamente poucos e caros de você obter esses dados, né? Então, e a gente precisa de fazer a quantificação da incerteza e inferência dos modelos, né, com previsões certificadas, no sentido que eu acabei de discutir, em regimes que estão além do conjunto de treinamento. Eu quero expor isso com parâmetros que estão fora do conjunto de treinamento, que não pertencem aos intervalos para os quais aquilo foi treinado. Não é um novo parâmetro, é algo que o conjunto de treinamento nunca viu. Quais são os ingredientes disso? Bom, um modelo baseado na física, quer dizer, leis de conservação de massa, momento, espécies, uma projeção para você definir um modelo de baixa dimensão, uma transformação de variáveis que expõe a estrutura do modelo e
uma tentativa de um aprendizado não intrusivo desse modelo reduzido. Tá? Um dos candidatos, é o que a gente chama de decomposição dinâmica de módulos. Né? Isso aqui vem desses caras, hoje o Nathan Cutts e o Steve Brunton. É legal, o Steve Brunton tem uma série de filmes no YouTube onde ele explica isso, e tem um livro deles que é excelente. Então, você vê, né, você traz para cá a de redução de dimensionalidade, extrai estruturas coerentes dos dados para você fazer estimativas de curto prazo do que vai acontecer. Como é que é isso? Você tem, por exemplo, conjunto de dados extraídos das simulações, ou que você fez dump no disco, se você tiver suficiente do disco, ou imagens geradas pela sua visualização in situ. Você tem essas coisas, né? São chamados snapshots, para a matriz de snapshots. Se eu dividir esse dataset em dois, com essa relação y2 para y1, ou seja, você tem yt0 corresponde ao yt1, yt1, yt2, ytn mais o tm menos 1 até o tm. Esse esquema chamado Dynamic Mode Decomposition, ele busca um mapeamento linear que representa essa dinâmica não linear, tal que y2 seja igual a y1. Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse sentido? É buscar um A que minimize a distância entre esse matriz aqui e a distância entre essa matriz aqui, entre esse manifold e esse manifold com a aplicação desse A para o y1. A solução disso aqui é a pseudo-inversa de Moore-Penrose, que pode ser escrita através da decomposição de valores singulares. Se eu aproximar esse y1 usando um teorema, essa matriz A pode ser aproximada contendo as R primeiros modos, snapshots, etc., numa matriz diferente. Com isso, fazendo alguma matemática, eu consigo reconstruir o meu sinal. Então, você tem os autovalores e os autovetores de A, e você reconstrói o meu sinal. Isso funciona? Bom, como é que funciona na nossa escala? Você tem aqui o lobo carneiro, uma simulação de alta escala colocando isso aqui, você gera nessa fase offline, né, os seus snapshots, que podem ser as suas saídas que você salvou ou figuras, imagens geradas pela sua visualização in situ. E esses dados podem, evidentemente, ser comprimidos de algum jeito. E na fase online, você pode pegar arquivos PNG gerados in situ, ou você pode pegar os snapshots comprimidos para você gerar esse negócio. Aqui você usa um esquema chamado DMD incremental, que à medida que as suas imagens vão gerando, você vai gerando a aproximação, ou você pega todos os snapshots, comprime e faz isso com pós-processando. Tá? Pegando um exemplo desse, isso aqui é uma simulação bidimensional, de um problema daqueles. Aqui era os meus snapshots, né? 70 mil em 2D, 70 mil, 700 por 3 mil, você pega os snapshots, a dinâmica não linear é mapeada no operador 100 por 100, você faz a decomposição disso aqui, e aqui estou te mostrando com R, aqui seria R por R, melhor dizendo, aí você tem para vários R's, né? 100, 150, 200, 250, isso aqui é a conservação de massa, e aqui a posição da frente, você vê que é uma quantidade de interesse para os geólogos. Você vê que conseguimos prever bem a posição da frente, tá certo? E aqui o que acontece? Você tem um erro, à medida que você aumenta o rank até 250, você diminui o erro da reconstrução e você faz isso esse problema 2D, 2 ordens de grandeza mais rápido, certo? E agora a gente pode fazer isso já um pouquinho mais complicado, né? A gente vai ter aqui em 3D, né, um problema turbulento. A gente gera 2.000 snapshots e usa, tá vendo aqui, ó, como gerando os snapshots dessa coisa central aqui para concentração a cada 5 passos de tempo, 4.000 imagens. E com isso, eu uso a compressão de dados. O que eu estou mostrando aqui? Dados sem compressão, dados com compressão sem perda e compressão de dados com perda. Né? E aqui você vê que em todos eles a gente perde mais tempo no solver, o Catalyst gera os PNG sem fazer rapidinho, e aí você tem isso, não fazer essas coisas todas não penaliza meu tempo de execução. Só que eu consigo matar muito os meus requisitos de memória. Tá vendo aqui? Isso aqui são o tempo de memória que eu teria que se eu fizesse sem compressão nenhuma. Eu consigo diminuir isso à metade. Os PNGs da visualização in situ não custam nada. E aqui são os erros que eu cometo na reconstrução.
e até um número de snapshots mapeando isso, sei lá, até 100, 200, os valores singulares são os mesmos, e nada disso aqui influencia muito a perda de massa, ou seja, eu posso usar isso tranquilamente. Isso A funciona. escolha dos valores singulares é automática ou precisa da intervenção de alguém para... Normalmente a escolha do. Não, você pega existe uma fórmula. Será que a formulatinha está aqui? Não está. Boa pergunta. Mas é isso, você tem mais ou menos uma maneira de você construir os snapshots até você reter 99% da sim. informação, um negócio desse, tá? Ok? Uhum. Mas aqui a gente, não, a gente usou para vários, porque o objetivo aqui era perceber o seguinte: se eu taquei fora, se eu mantive só 3 significativos ou 6, até onde os meus valores singulares eram os mesmos? Percebeu? Uhum. Ok? Sim, entendi. Aí eu digo assim, bom, até 200 é quase tudo a mesma coisa. E eu posso comprimir isso, reduzir a minha pressão do disco, sem alterar tanto a conservação de massa. Tá? Basicamente, o algoritmo da compressão é o de decomposição de valor singular, o SVD? Não. Isso, é o SVD. Você faz uma SVD, tá. SVD, mas você já ouviu falar num algoritmo chamado Randomizer SVD? Não, nunca ouvi falar. Pois é. Então, se você usar a SVD clássica ela escala em ordem de N ao cubo e no tamanho dos snaps, da sua matriz de snapshot, não é Isso. legal. E aí a gente tem essa randomizer SVD, um algoritmo que diminui a complexidade computacional disso em ordens de grandeza, e você pode fazer isso também de forma incremental em cima dos PNGs. Sim, Eu não tenho os imagino. Tudo detalhes. pensando para a grande quantidade de dados, né? Isso, exatamente, para grande quantidade de dados. Isso aqui foi testado num problema de uma bolha subindo, né, com refinamento adaptativo de malha. Né? Esse aqui não tinha refinamento adaptativo de malha, a malha era fixa. Aqui com refinamento adaptativo de malha. E nós acabamos de publicar um paper, que está aqui, ó, que aqui vocês podem imaginar que se tem refinamento adaptativo de malha, a sua matriz de snapshot, isso aqui, cada uma delas, cada vetor deles vive num RN diferente. Percebeu? Hein? Sim. Uhum. Então você não pode fazer uma SVD na reconstrução Sim. dessas, As porque dimensões são os diferentes, né? seus vetores na SVD eles são de tamanho diferente. Como é que a gente resolve isso? Você escolhe uma malha de referência, essa aqui é a malha que ela só existe para você projetar a solução. Você projeta a solução nela, ou seja, você uniformiza o tamanho dos seus snapshots. E com isso você consegue fazer, né, essas coisas indicam que se a sua projeção for muito safada, nada funciona. Se a sua projeção tiver pelo menos resolver alguma das escalas, as menores escalas que estão aqui, você usa a projeção bem e faz tudo o que tem que fazer. Tá certo? Ok? Então a gente tem uma solução aqui para o caso que o tamanho dos seus snapshots, o tamanho dos seus dados são diferentes. Tá? Uhum. O que não é comum, né? Em casos normais, que teria Mas dimensões assim, iguais, na né? verdade, Digamos em assim. escala, como eu mostrei antes para você, uma simulação de ciência e engenharia computacional, a única maneira de você aumentar a precisão é você mexendo no refinamento espacial e no refinamento temporal. Uhum. Hum? Então, isso aqui é fundamental, o refinamento de malha no espaço e no tempo é fundamental para você ter eficiência na simulação, eficiência na geração dos seus dados. Aí você vai, como é que eu vou pegar os seus dados e gerar um conjunto de snapshots para fazer análise paramétrica se eles estão diferentes? Eu não poderia fazer isso. Então, a gente mostra que pode. Tá certo? Uhum. Ok? Ok. E aqui, esse problema da bolha aqui, tem um paper nosso aqui que descreve como é que esse troço é feito. Mas, enfim. Agora, o que eu acho legal é o seguinte. A visualização in situ, ela pode produzir para você rapidamente figuras da elevação da bolha aqui, né? Como essa. E aí eu uso um algoritmo diferente, chamado Incremental DMD, que está explicado lá, que eu consigo fazer com n igual a 60 a reconstrução da bolha em runtime. Com isso, eu posso não só olhar uma imagem, eu posso fazer aquele steering que eu estava fazendo lá, mexer em tempo real na execução, olhando não uma imagem isolada, mas olhando a reconstrução da dinâmica. Olha que legal. Sim. Bem interessante mesmo, né? Conseguir fazer isso em tempo real, né?
ter exatamente. interferência e mudar a simulação, né? Isso, exatamente. Ok? Bom, aí a gente vai... O que isso tem a ver com machine learning? Né? Esse negócio de redução de dados, veja bem, esses algoritmos que eu estou colocando aqui, o DMD, isso aqui é uma classe de um montão de algoritmos, tá certo? Onde eu não estou dizendo que que o DMD é bom para todas as coisas. Estou usando que a gente usou o DMD, fez contribuições nisso para demonstrar praticamente como é que você consegue fazer isso em tempo real, como é que você consegue tratar o caso de você ter snapshots ou ter os seus dados de tamanhos diferentes, ok? Perdão. Longe de mim dizer que redução de ordem com DMD vai A resolver solução aquilo do que eu estou... problema, né? Não é isso, tá certo? Sim, eu acho que em certos problemas não vai ter como fugir, né, da refinamento de malha, a redução Não, do não tem, não tem, incremento de mas a gente tempo. poderia... a ideia aqui é você dar... Eu estou usando o DMD, que ele é bom para uma determinada classe de problemas, eu estou usando ele para mostrar para você uma série de problemas relacionados a você fazer redução de ordem em problemas de grande escala. Tá? Uhum. Ok. Mas vamos voltar aqui. Essas técnicas de redução redução de tamanho de modelos, né? Que é fundamentalmente em mecânica dos sólidos, mecânica das estruturas, em análise dinâmica linear, isso é método modal, gente. Isso aí, você ensina isso, troça na graduação de engenharia mecânica e engenharia civil, tá certo? Superposição. Superposição de módulos, tá certo? É, tá bom. Tá bom, eu estou fazendo coisa mais complicada, mas a ideia é essa, tá certo? Ok? Sim, sim. Olha, A ideia é extrair, pelo que eu estou entendendo, né? Extrair o que isso, é exatamente. importante, o que de fato faz diferença para o resultado final. Aquilo que é, digamos, não tão importante, ele pode ser deixado de lado por um instante, né? Desde que não perca a qualidade do resultado final, né? Isso, exatamente. Essa é uma ideia fundamental, básica, que a gente ensina isso na graduação. Então, eu estou dizendo que isso é uma técnica para reduzir a complexidade computacional de modelos matemáticos na simulação numérica, tá certo? Aprendizagem de máquina é um ramo da ciência da computação que usa técnicas estatísticas para dar a sistemas computacionais a habilidade de aprender seus dados, sem estar isso explicitamente programado, certo? Bom, redução de modelos veio da área de simulação computacional, com foco de reduzir problemas de alta dimensão, né? Mas a área de aprendizado de máquina ela veio da ciência da computação, com foco de criar modelos de baixa dimensão para fluxo de dados caixa preta. Caramba, esse negócio aqui está juntando, certo? Como? Bom, por que Deep Learning e esse Machine Learning funciona tão bem? Aqui, esse paper que está aqui, de 2017, ele mostra que achar gatinho, identificar a imagem em gatinho, que é o clássico, que fundamentalmente é o Machine Learning clássico, dadas as imagens, você minimiza a distância euclidiana entre os seus dados e o seu input e seu output. O cara faz um parâmetro, ele faz um paralelo entre o que acontece matematicamente entre a busca, né, de mapa de multifrequência com parâmetros cosmológicos. Isso aqui tem um embasamento matemático fundamental, totalmente, você tem demonstração, né? E esse problema, de identificar se é gato ou cachorro, né? A categorização de label, certo? Então, esse diagrama daqui, o cara mostra isso matematicamente, diz que esse problema clássico do Machine Learning é matematicamente esse problema. Se eu tenho convergência, provas, etc., de que é possível resolver isso, então eu resolvo esse. Correto? Vai lá no paper e vejam as demonstrações. Interessante. Eu vou dar uma olhada nesse paper. Certo? Então, as limitações da teoria aqui são as limitações do que você pode fazer aqui. Certo?
Ok. Então, olha só. Machine Learning e uma aprendizagem de máquina são aproximadores universais. A gente vê um sucesso enorme em mineração de texto, reconhecimento de imagem, etc. Né? Ela procura a solução, a melhor solução, que minimiza uma norma entre o input e o output. Claro, é um problema de minimização complicado e as soluções podem ficar presas, a gente sabe disso, no mínimo local, e então se usa gradiente estocástico, gradiente descendente estocástico para pular fora dos pontos de mínimo. Os algoritmos clássicos de machine learning não sabem nada do problema que está resolvendo. Né? Existem casos já relacionados que esses machine learning podem alcançar soluções que não sejam físicas. Né? E a gente tem que pensar como mostrar para os algoritmos de machine learning o que é a física. Isso pode ser feito adicionando restrições à sua formulação no problema de minimização. Para a gente entender, né, qual é o papel da teoria de otimização no machine learning, a melhor coisa que eu já li na vida é isso aqui. Tá? Esse paper, otimização para métodos de otimização para problema de machine learning em grande escala. Certo? E tem toda essa discussão lá. Claro, se a gente pensar, por exemplo, em dinâmica dos fluidos, aprendizado de máquina, machine learning, você pode ver os classes supervisionado, supervisionado, não supervisionado, e aqui, ó, redução de dimensionalidade eu mostrei para vocês, está aqui. E era isso que eu ia perguntar. Isso que você mostrou como Dynamic Model Reduction seria o PCA também? É a mesma coisa? Não, ele não é isso. Repara, uma parte dele envolve a dimensionalidade, redução de dimensionalidade. A outra parte é dizer qual é o operador, o manifold linear, onde eu encontro a melhor aproximação para um problema não linear, que é a construção do operador A. Uhum. Certo. E esse operador A, ele pode ter dimensão infinita. E eu vou usar a redução de dimensionalidade, SVD, que é componente do POD, componente do PCA, para conseguir construir um operador linear que contenha isso. Tá? Uhum. Uhum. Ok? Certo. Então, aqui, aquilo vive um pouquinho aqui, e hoje a gente vai ver aqui agora como é que eu vou pegar as Deep Learning e informar um pouco pela física. Eu recomendo a vocês a leitura desse paper, que é bem legal. Super legal, tem uma ideia geral. E essas coisas ele é direcionado para a dinâmica dos fluidos, mas eu arrisco dizer que a parte de sólido, a parte térmica também cai nessas coisas aqui. Tá? Bom, primeiro, a coisa que a gente vai ver aqui, eu peguei isso aqui do Ben Moseley, né, a gente dizer que quais são o aprendizado de máquina que você ele compreende a física. Né? Mas a gente viu claramente que o aprendizado de máquina não sabe nada da física. Ele aprende dos modelos experimentais. Imagina se eu exponho uma rede neural totalmente conectada, e aqui o problema de minimização é isso, a aproximação da rede universal para a coleção dos parâmetros θ que estão aqui. Eu comparo o input com o output, isso aqui minimizo isso é a questão do treinamento, e a rede totalmente conectada, por exemplo, isso é uma arquitetura de rede, e eu exponho elas com esse conjunto de treinamento. E aqui são vibrações, né, amortecidas. Isso aqui é a solução exata. Em azul você vai ver a predição da rede neural e os conjuntos de treinamento. Você vai ver que claramente, como isso aqui, o machine learning clássico, é uma regressão não linear, né, se eu expor a um par de pontos novo aqui, a regressão está boa. Por outro lado, se eu expuser a rede a um ponto aqui, a previsão não faz sentido nenhum, porque ela não sabe o que é isso. Né? Então, acho que a maioria das previsões elas são limitadas a algumas coisas nos intervalos para os quais for treinado. Porém, o que acontece se eu pegar um conhecimento do domínio? Olha, gente, isso aqui é um oscilador harmônico, massa-mola, tem uma equação aqui com base em princípios da física. Como que eu informo a minha black box de aprendizado de máquina sobre essa física? A gente chama isso de PIN, redes neurais informadas pela física. O grupo do George Kaniadax surgiu com isso em 2017, 2018, e a gente vê hoje uma explosão nesse negócio, e o paper na Nature ele publicou uma revisão. O que é isso? Né? Aqui é uma ideia muito simples
e muito engenhosa. Eu vou adicionar o resíduo da minha equação de governo à minha função perda durante o treinamento. Dou um conjunto de amostra, jogo deles na fase de treinamento, e os gradientes dos outputs com respeito aos inputs são computados por ferramentas de diferenciação automática que existem em todos os arcabouços de machine learning que existem. Então está aqui, ó. Aqui é a minha rede, os parâmetros a serem treinados, os inputs, que são as coordenadas que eu quero, as saídas, que é o valor da minha solução. E aqui, ó, calculo as derivadas, usando de forma a minimizar o resíduo. E aqui, está vendo? Isso aqui é a primeira parte da minha loss, que é a parte clássica, e aqui a parte informada pela física. Ao fazer isso, eu consigo, com esse conjunto de treinamento, o mesmo conjunto de treinamento, obter previsões além do meu que eu consegui no meu conjunto de treinamento. É óbvio, é lógico isso, que se eu tivesse infinitos dados e infinito tempo de treinamento, eu não ia precisar dessa segunda parte. Então, é preciso, no final, ter um modelo, né? De qualquer forma, que é exatamente a segunda parcela desse erro que está sendo acrescentado. O modelo é uma coisa que você... Um modelo naquele espírito do Odem, alguma coisa que seja uma abstração aceita da realidade. Daquilo que você está observando. Tá legal? Ou seja, precisaria da intervenção de um especialista para dizer que a segunda parcela precisa seguir esta equação. Isso, mas assim, a quantidade de problemas de engenharia que você admite, por exemplo, que as equações de elasticidade são válidas, ou as equações na via de Stokes são válidas, ou a lei de Fourier é válida. Certo? Certo. É óbvio que se eu não precisaria dessa segunda parte se eu tivesse infinitos dados, infinito tempo de treinamento. Mas nesse regime que está aqui, de poucos dados, ou quando os dados são difíceis de você obter, e que você possui modelos aceitos, isso é razoável, certo? Você consegue juntar o mundo da ciência e da engenharia computacional, os modelos matemáticos que a gente vê, muitos deles aceitos, né? E a gente vai ver que essa aqui é muito simples, você pode colocar aqui incerteza, colocar problemas inversos, etc. Rapidamente, como isso funciona? Isso aqui foi feito na COP, e aqui apareceu o Journal Computational Physics. Logo depois que saiu isso aqui, a gente reproduziu esses resultados de outra maneira. Essa convecção de fusão que tem aqui não tem no paper dele. Isso aqui foi feito na COP mesmo, a gente fez isso logo com os meus alunos. Você tem uma rede neural, aqui é a componente do resíduo, que né, você tem na parte da loss a lei física, que é a equação de convecção de fusão, o respeito das suas equações de contorno, das condições de contorno, que são seus dados, aí você minimiza isso, e aqui você tem a composição da sua loss, e você vê que você consegue aproximações de diferenças finitas, você consegue soluções com a rede neural treinada pela física parecida com as que você obtém com elementos finitos. Tá? Mas, de novo, a gente vê que o tipo de função de ativação tem que ser treinada. Aí você entra com todas aquelas coisas que você precisa para treinar uma rede. A quantidade de camadas, o tipo de otimizador, o tipo de função de ativação, ou seja, como você constrói essas relações não lineares, isso é importante ainda. Né? Mas onde essa ideia se transforma, é muito, muito, muito importante, é que você pode fazer isso para os parâmetros. Então, problemas inversos, até agora, problemas inversos e problemas de inferência bayesiana, que são complicadíssimos, você pode usar isso diretamente com essa ideia das físicas informative neural networks. Por exemplo, isso aqui é a equação de Eikonal, que é uma equação equação não linear, que ela resolve o tempo de trânsito numa imagem sísmica, e aqui eu estou dando para ele dados, tá certo? Alguns dados, e estou reconstruindo para essa solução que está aqui, qual é o campo de velocidade, que eu não sei, que é o problema inverso, que está aqui dentro. Então você joga no maquinário das físicas informative neural network,
né? Os parâmetros, aqui acontecem os seus lambdas, que são os seus parâmetros físicos que você desconhece, tem uma rede para isso, minimiza esse negócio todo, e você consegue resolver o problema inverso probabilístico com uma rede bayesiana, com uma boa precisão. Nesse momento, aqui você vai ver o problema direto, com um coeficiente de o R2, um score R2 muito bom, e aqui o problema correspondente problema inverso com um bom, né, feito de forma bayesiana, eu consigo calcular a distribuição de probabilidade em cada um desses pontos da minha velocidade, meu dado ser esse que está aqui. Isso a gente consegue fazer, então, na tomografia sísmica, que é o exemplo disso. Né, você tem 92 tiros dados na superfície, 737 sensores na superfície, que é o que eu estou usando aqui, gera um campo de velocidade inicial e faço a inversão bayesiana com isso. Isso aqui é a rede, isso aqui é a minimização, e obtenho essa imagem, que é bem parecida com essa imagem que está aqui. Né, uma imagem de referência, tá certo? Né? A gente usou aqui um tipo de arquitetura chamado Quadratic Residual Network, que foi colocado aqui já no ano passado na Science. Eu coloquei aqui, isso aqui nós já estamos usando a máquina do Santos Dumont, né? Isso aqui foram mais de uma GPU, e a gente tem que lembrar sempre que tem que colocar no arcabouço de Machine Learning que a gente está usando, essa opção de Extended Linear Algebra, para você fazer os cálculos mais rápidos. E outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a maioria das implementações, né, de machine learning que você tem, os cálculos são feitos em prisão simples. Então a gente tem que ter muito cuidado quando compara isso com cálculos que vêm da ciência e engenharia computacional, que a maioria deles são feitos em prisão dupla. Então erros nessa ordem de grandeza aqui, 10 a menos 4, 10 a menos, são considerados excelentes, ainda mais para problemas inversos. Tá? Aqui é um outro exemplo, onde o que eu quero? É um problema de corrente de turbidez, que eu vou pegar aqui, entrar direto, a PIN não faz diferença entre derivadas em relação ao tempo e em relação ao espaço. Então, vou entrar com as coordenadas x, y, t, treinar uma rede, e aqui com os resíduos na momento, na direção x, y, né, z, tridimensional, aqui, perdão, o problema bidimensional, isso aqui é a parte tem Navier-Stokes e a parte de sedimentos, aqui é a conservação de massa, aqui então vai ser o fitting dos dados, a extensão da função perda para os 3 tipos de erro, os resíduos, né? 10 layers, 200 newtons por um batch size de 3.000, 6 horas rodando no laptop. O que eu vou fazer? Dado as medições de concentração, a rede vai descobrir para mim quais são o campo de velocidade. E aqui é a predição da velocidade, e aqui em vermelho o dado real, e aqui em azul a previsão numa seção aqui no meio dessa velocidade que está aqui. A velocidade em Y e aqui a velocidade em X. Tá? Aqui você está vendo aqui o campo de concentração, né, o que eu consegui fitar, e a verdadeira, que é a solução de elementos finitos, e a comparação do verdadeiro com o fitado, que é produzido pela rede, e só com esse daqui eu estimo esses dois mais a física. Tá? É um outro tipo de problema que a gente chama Hidden Fluid Dynamics. Dado um campo parcialmente, quais são os outros dois? Que é um problema inverso. Né? Bom, uma outra área que a gente está trabalhando bastante, onde a gente tem publicado algumas coisas, né, é modelos substitutivos para quantificação de incerteza, principalmente na área de sísmica. Né? Qual é a ideia daqui? Você associa a uma distribuição de probabilidade, onde você tem aqui um problema de alta dimensionalidade, você associa imagem a imagem usando os blocos convolucionais, redes convolucionais com blocos densos, você faz um espaço latente, projeta esse negócio aqui, e então você associando essas coisas, você consegue construir um modelo substitutivo que diminui, sem perda de precisão, o esforço computacional de você fazer quantificação de incerteza. Tá? Como é isso aqui?
isso aqui eu não vou ter tempo de explicar, mas a migração reversa no tempo é uma técnica de imaginamento sísmico, e aqui a gente quer fazer a quantificação de incerteza nisso. Ou seja, aqui é um problema que tem 6 camadas com propriedades de velocidade de propagação de onda diferente, tá certo? E a gente não sabe direito, né, onde estão a interface entre essas camadas. Isso aqui, então, você tem uma distribuição de probabilidade e você tem 6 parametrizados com 6 parâmetros. Você consegue construir uma rede neural convolucional com essa diferentes camadas, e aí você joga um modelo de velocidade estocástico para essa rede, e a rede aprende, né, a resolver isso, associa o campo de velocidade a uma imagem, você precisa fornecer um campo de treinamento para eles, que é a solução desse problema, e você então faz... O que acontece? Né? Isso aqui você está vendo o treinamento para o número de amostras, né, que eu dei para o treinamento, qual é o score para você associar as imagens, e aí a eficiência comparado com desse processo de treinamento da rede, com o número de amostras que eu teria que fazer no método de Monte Carlo se eu fosse resolver se eu fosse computar todas as amostras, fazendo a estatística, computando toda uma migração reversa no tempo. Com isso, a gente consegue fazer os intervalos de confiança de onde estão essas camadas, que é uma informação preciosa para os analistas. Tá? Bom, já estou quase aqui, meia hora para a gente discutir. Tá, o que a gente vê aqui? Simulação de alta fidelidade de sistemas naturais ou processos de engenharia ainda é um negócio desafiador, né? Que envolve múltiplas físicas, as malhas são grandes, o custo computacional é alto, gera uma quantidade enorme de dados, e a gente tem a ambição de reproduzir artefatos de engenharia, ou seja, digital twin, e processos achados na natureza, né? A gente viu que novas máquinas abrem novas possibilidades. O que vai acontecer quando a gente tiver a mão em cima dessas máquinas enormes? Bom, a gente tem que se preparar para isso, e a gente está caminhando e vendo que todas essas coisas, como refinamento de malha, paralelismo, visualização in situ, etc., formam o caminho onde a gente vai usar bem essas malhas, né? Essas máquinas. Com essas máquinas, a gente vai poder fazer o quê? Quantificação de incerteza em escala, simulação preditiva e machine learning, considerando tudo isso acoplado, né? E, apesar disso, a gente tem que reconhecer que as máquinas, as aplicações, estão se tornando cada vez mais complexas, e a gente tem que arrumar um jeito de gerenciar isso tudo. Apesar de que a gente vê que as máquinas, né, o processamento, o armazenamento, as redes e a visualização estão cada vez ficando mais integradas. Entendeu? E qual é o papel da machine learning nisso tudo? Como ela vai ser integrada? Integrado como você colocando informação de modelos matemáticos nos esquemas de machine learning, ou seja, informando a física sobre isso, né? Porém, você vai ter que, eventualmente, trabalhar com grandes massas de dados. E aí você vai ter redução de dimensionalidade, compressão de esses dados, e há indicações seguras nisso, a gente viu alguns exemplos, podem ter um papel relevante nessa história toda. Bom, gente, é isso aí. O time da COP tem pessoal que trabalha com isso com a gente na engenharia civil, na mecânica, na ciência da computação. A gente fez com colaboração internacional, na Central Supelec, no INRIA. A gente tem colaboradores da Petrobras, tem um monte de alunos e pós-docs que contribuíram. E eu agradeço também aos nossos patrocinadores, tá, gente? Ok, obrigado pela atenção, e é isso aí. Eu vou parar aqui e voltar aqui. Agradeço, então, professor Álvaro. Palestra muito interessante mesmo, abriu aí bastante a mente para diversas aplicações que vocês têm feito, né? Com o uso de computação de alto desempenho, né? Com a parte essa também de machine learning. Me interessou, de fato, mais particularmente esse finalzinho, né? Que você mostrou a questão do física informada, né? Para
para que o machine learning não fique só sendo aquele black box, né? Que ele Isso. incorpore também a física e que gere dados que sejam de fato viáveis, né? Dados realistas, né? É, Que representem bem a dinâmica e a física do problema que está sendo investigado. isso. Melhorar a capacidade preditiva do machine learning, fazendo ele prever coisas que estejam fora do regime de treinamento. Não é só Uhum. você colocar um parâmetro novo que está ali. O que vai acontecer se a minha temperatura varia entre 10 e 50? Se eu dou para o machine learning um 30, ele vai dar o resultado certo. Mas se for 120? Uhum. Ele tem que saber prever isso, como estava lá no sistema lá, o de vibração livre, né? Ele tem que saber o que vai acontecer depois, né? É, Mais distante. Mas muito interessante, eu é a então deixo previsão. aberto. E, na verdade, a gente está caminhando para essas coisas, né? Você veja bem que os meus exemplos de machine learning com Physics Informed Neural Network, eles não têm a escala das simulações que a gente está fazendo Ainda, né? ainda, certo? Mas Ainda, mas vai chegar lá. a gente tá caminhando nessa direção e começando a fazer coisas maiores. Por exemplo, agora a gente está, por exemplo, é, a questão da dimensionalidade alta, essas redes, as GANs, né, Generative Adversarial Neural Networks, tem um papel importante para você tratar esse problema. E a associação dos modelos de redução né, de ordem, como a gente viu de lá com SVD, para você diminuir a quantidade de dados, ou pelo menos extrair informação relevante e colocar isso com o machine learning. Isso está tudo ainda assim, meio assim, difuso, tá certo? Agora, é Uhum. importante você observar que todos os dados que a gente gerou ali, muitas vezes essas coisas continuam sendo gerados com simulações multifísicas complexas, E etc. são sintéticas, né? São sintéticas grande parte delas, né? Pelo que eu entendi, né? Pelo menos os últimos exemplos eram sintéticos. Isso, sintético. Mas eu acho que é importante porque aí você consegue de fato mostrar, né, o que se consegue com o modelo do machine learning, com física informada, e o que de fato você teria como solução usando um sistema completo, né, de simulação. Isso. Esse seria o parâmetro de comparação, digamos. Com certeza. E é importante você observar que são coisas que você faz, que a gente faz com muita dificuldade, né? A solução de problemas inversos, por exemplo, né? As físicas, as redes neurais informadas pela física, elas fazem isso com uma naturalidade Sim, sim. impressionante. E você coloca, por exemplo, redes bayesianas, como eu coloquei ali para fazer a quantificação de certeza, também com uma naturalidade impressionante. Então, assim, entendeu? As possibilidades são muitas, né? E Muitas, você muitas. mostrou aí uma parte delas que é aplicada na parte de óleo, de gás, né? Principalmente, pelo que eu vi, mas que tem, eu imagino que tenha muitas aplicações na engenharia. Eu acho que isso é uma ferramenta que é um caminho que está se começando, né? Que não tem como voltar mais atrás. Isso vai estar, como já está no nosso dia a dia, né? Ser incorporado na engenharia. Isso. Na verdade, eu mostrei alguns exemplos na área de óleo e gás, mas eu gostaria de dizer que para vocês que a maior parte deles envolvem coisas que da engenharia mecânica, né? Sim. Solução de equações de conservação de quantidade de momento, conservação de momento, conservação de massa, conservação de energia, que são as coisas que a gente faz discretizado com algum método, elementos finitos, Uhum. diferenças finitas, etc. Em escala. Mas é bem interessante mesmo e abre oportunidade para diversos, um campo de pesquisa, né, bastante vasto, né, que se abre aí, né, com isso daí. Eu deixo aberto aqui para os participantes, né, que quiserem fazer alguma pergunta pelo chat ou pode abrir o microfone também, fazer diretamente. Não sei se alguém teria uma apresentação, um questionamento. Professor, aqui é o Sim, Leandro. Na verdade, eu queria dar os parabéns, dizer que foi assim muito incentivador ver o professor Álvaro apresentando, né? Ele está realmente num estado bastante avançado, né, com relação às aplicações, e a gente sabe que não são técnicas simples, né, não é simplesmente botar a caixa preta para funcionar e tá tudo certo, né? Então, tem todo um trabalho por trás matemático imenso, né, para chegar nesses resultados com certeza. Então, parabéns, professor, a você, ao seu time, né? Fico bem feliz em ter assistido a apresentação. Obrigado, cara. Pô.
Eu já estou naquela fase da vida que os pós-doc, os alunos, né, já fazem a maior parte do trabalho sujo, né? Mas, enfim, eu já fiz muito trabalho sujo na vida. Agora estou E, pelo que você comentou, grande parte da programação e tudo mais depende muito do problema que vocês estejam tratando e de que máquinas estejam utilizando, né? Porque, pelo que você falou, tem ainda coisas que estão sendo feitas em Fortran, C++, outras em Python, alguns já utilizando bibliotecas prontas. Depende bastante isso, né? Depende. Apesar de você viu que a gente tem 2 softwares de simulação, quer dizer, a gente tem um software de simulação desenvolvido na COP, paralelo, que a gente contribui para uma biblioteca que começou o seu desenvolvimento na Universidade do Texas. Eu era professor visitante na Universidade do Texas quando os caras que fizeram isso eram os alunos do doutorado, eu era professor, então eu conheço, a gente continua com isso, certo? Na área de paralelismo. Né? Não há muita saída na área de machine learning, porque os arcabouços que estão por aí, TensorFlow, Python, etc. Né? Mas o que é importante a gente observar é que, como a gente vem com essa experiência da área de computação de alto desempenho, né, toda a programação que você faz em Python, que é uma linguagem de alto nível, orientada a objetos, etc., se você não colocar os objetos corretos e chamar as bibliotecas corretas, o negócio fica lento demais. Essa observação que eu coloquei de setar o Extended Linear Algebra para o negócio andar mais rápido, eu faço isso sempre. Tem gente que olha assim para mim, pô, mas eu rodo o TensorFlow, rodo o PyTorch há não sei quanto tempo, nunca usei esse negócio. A bota que o troço sai mais rápido. Você evitar codificar loops, lembrar que as primitivas por baixo do NumPy e que você acessa no Python, que estão lá debaixo do scikit-learn, do NumPy, são as primitivas de álgebra linear básica e de otimização que são escritas em C e em Fortran. Sim. Porque você vai fazer isso em paralelo e esse negócio vai rodar numa GPU e essas primitivas em C e Fortran nasceram e são programadas, codificadas para a GPU. Isso tem que lembrar. Entendeu? Essas coisas, a instalação do TensorFlow na sua máquina, e para você rodar alguma coisa no TensorFlow, você tem que chamar os objetos certos, as rotinas certas voltadas para isso. E lembrar sempre, quando você vê a parte de machine learning, que o default do machine learning é precisão simples. O default de uma simulação de elementos finitos ou volumes finitos é precisão dupla. Então, muitas vezes a gente olha assim, não, a minha precisão está 10 a menos 3, 10 a menos 4. Cara, a precisão simples está bom, não me enche o saco. Se fosse precisão dupla, não, peraí, cara. Não é. Então, essas coisas tem que lembrar desse negócio. Certo? Sim. Pensadas para velocidade, né? Pensadas para o tratamento de grande volume de dados. Né? Principalmente no machine learning. Hoje, o pessoal de machine learning está muito preocupado com a precisão. Né? Porque, normalmente, se você se limitar a fazer dados em formato .csv e na sua máquina local, você vai ter na sua precisão. Mas, por exemplo, quando você vai treinar em múltiplas GPUs numa máquina grande, com seus dados distribuídos, né? Lembra que os dados que eu coloquei, que eu dei para eles, que os dados de simulação, que são as ground truth, são os resultados sintéticos de simulação paralelas. Ou seja, os dados estão picotados no meu sistema de dado paralelo. E não são concatenados nunca. Ficam separados, né? Tá? Então, essas coisas que a gente passa rápido, tem um monte de tecnologia. Sim, tem muita coisa por trás, exatamente. Né? Como o professor Leandro tinha comentado. Quando você sai do seu mundinho aqui e vai para o mundo, quer dizer, com o mundinho da sua estação de trabalho, que pode ser muito poderosa. Hoje você tem uma estação de trabalho com uma A100, é um canhão. Mas você vai para uma máquina que a gente tem rodado algumas coisas, que você usa paralisação com, por exemplo, o Horovod, em múltiplas GPUs, com os dados distribuídos, é mais chatinho, vamos dizer assim. Imagino. Ok. Mais alguma dúvida, alguma pergunta do pessoal que está presente? Bem, eu fico bastante feliz, professor Álvaro, ter aceito a minha... Perdi a conexão. Vocês me ouvem ainda? Eu ouço. Eu estou te ouvindo, não sei se sim, também estou ouvindo também. Bem, eu vou continuar aqui, pode ser que eu desapareça. Agradeço bastante, fico feliz o pessoal ter aceito, né,
participar aí, junto com os outros professores também. Eu acho que a ideia, está sendo passada, né, que é mostrar para os alunos que estão chegando, os que estão no curso do PROMEC, né, as possibilidades e as oportunidades que tem aí de trabalhos e temas, né. Agradeço bastante, professor, pelo aceite. Estou em débito com você por essa apresentação. Ah, que isso, foi um prazer estar falando. Eu volto a falar dos alunos que estão chegando. Cara, ó, tem que lembrar de estudar álgebra linear, tem que lembrar de estudar cálculo, tem que lembrar de estudar estatística, porque você não vai a lugar nenhum hoje se não Sem souber isso essas daí. coisas todas. Exato. Tem que lembrar. Não é só... tudo bem, mecânica dos fluidos, mecânica do solo, a parte terra, tem que lembrar de fazer essas coisas que hoje você não pode ficar longe desse negócio, tá certo? São os fundamentos, né? Fundamentos. Cada vez mais, assim, se a gente não usar os fundamentos, você está morto. Assim, num curso de pós-graduação como vocês hoje daí, é legal vocês terem, exemplo, um dos lugares mais adiantados no Brasil, na área de computação de alto desempenho, é a URGS. Você tem cursos excelentes lá, você tem gente boa de machine learning, você tem gente boa de estatística. Então, o cara aluno de engenharia mecânico, fazer um curso em outro lugar, nessas coisas, é bom também. Com a gente certeza. sair da nossa caixinha, da zona da caixinha aqui. Sair da zona de conforto é bom. Tem que olhar lá, olhar do lado. Eu incentivo sempre. A pós-graduação, para mim, é a hora que o cara pode fazer, aprender as coisas malucas, todas que ele gostaria de aprender. Sim. A graduação é muito, mas assim... Compartimentada, né? Compartimentada. Mas você, na pós-graduação, se você quiser aprender ciência de dados, vai fazer um curso de banco de dados. Sim, uma disciplina extra também. Vai fazer um curso de análise variacional na matemática. Hoje, isso conta. Certo? Porque a gente toca aqui. Vai fazer um curso de otimização na matemática. Porque machine learning sem otimização, cara... não é... É o fundamento de machine learning, o que está por trás. Então, o que você vai entender, o que você está calculando? Então, a pós-graduação agora é a hora de você... Cara, gostou de visualização? Vai lá na computação, vai fazer um curso de visualização. Então, assim, vamos abrir a cabeça. Eu acho que a gente está vivendo um momento na pós-graduação brasileira, essa é a minha opinião, se você me permitir. A gente está fechando quando a pós-graduação é um lugar que o cara devia abrir. Isso. Também acho. Abrir. E os conhecimentos, né, que precisam ser compartilhados nas diversas áreas, né? Isso. E a gente está vivendo um momento, hoje, que as coisas são multidisciplinares. Sim, naturalmente. Né? E a oportunidade dos alunos é agora. Agradeço bastante, então, professor Álvaro. Muito obrigado. Então, eu lembro aí os outros presentes, né, que a gente vai ter mais uma palestra daqui a pouco com o professor Leandro e mais uma no final, caso sobre tempo, alguma coisa falando sobre o que a gente está fazendo aqui na URGS nesse tema, né? Tá, então, se eu tiver tempo, eu vou dar uma logada e dar uma olhada aí. Tá certo, beleza. Obrigado, então. Consegui me livrar mais cedo da minha reunião, eu quero... Tá ok. Agradeço novamente. Acho que ficamos por aqui, por essa sessão. O professor Leandro está ali, né? Não sei, Leandro, eu posso deixar a sala aberta para a gente voltar, então, retornar daqui a um tempinho. Perfeito, professor. Com certeza. Certo? Vou deixar ela aberta.